Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para retomar, né, nossas atividades no curso de periodização literária, curso de literatura brasileira, né, do italiano EAD. Acho que todo mundo deve ter visto a postagem. Vou fazer um comentário sobre essa postagem e ir retomando com vocês. Nós viramos metade do nosso curso, metade do tempo do nosso curso, né? Fizemos uma parte introdutória. E agora a gente vai começar a entrar num aprofundamento, numa discussão mais específica a partir do conceito de literatura brasileira. Tá? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui da postagem para a gente, porque fica mais fácil para a gente ir se acompanhando, para a gente ir vendo os pontos que nós temos a considerar para continuar. Né? A gente falou, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Isso, estamos com a tela compartilhada. Bom, vamos ver aqui. Toda essa parte inicial, certo, gente? Como eu vou comentar aqui na nossa postagem atual, só estou localizando aqui. Então, nós temos uma série de pontos aqui. Postagem, que foi sobre a Idade Média. Bom, chegamos ao nosso ponto, né? Nosso dia de hoje. Então, a gente já teve uma parte de introdução, que foi, né? Estou tentando melhorar aqui a visualização, tá, gente? Dando um zoom para ficar mais legível para vocês. Acho que chegou lá. Então, gente, esse aprendizado sobre o Moodle vem em etapas, tá? Peço desculpas aí mais uma vez para vocês. Então, estamos aqui chegando. Ó, então, fechando aqui, tá, gente? Muita informação. Acho que foi esse aí um comentário, né? Um programa, né, que a gente está chamando de literatura brasileira, recuar tanto, né? Acho que essa é uma questão aí que entra um pouquinho. Bom, a questão principal para mim é uma tentativa de estar trabalhando com vocês no sentido de pensar assim, não dá para fingir que literatura é simples, que literatura é uma coisa simples, né? A gente precisa considerar o limite do que é o curso de graduação de vocês, o limite do que é a nossa possibilidade aqui de produção, a nossa possibilidade, a expectativa de cada um, a possibilidade de cada um, claro, mas vem sempre aquela coisa, o objeto de conhecimento, a área de conhecimento, ela tem um tamanho que é dela. Né? E aí, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se aproximar, se a gente demorar muito tempo para ganhar essa dimensão, ela não surge. E aí a gente acaba tendo uma visão superficial. No caso, que uma visão superficial da literatura, superficial da literatura brasileira. Né? O fato da gente trabalhar com educação básica não quer dizer que a gente tem que ser simplista, nem reducionista e muito menos confuso. Aí é o aprendizado de ser professor, né? Conseguir colocar isso de uma maneira que caiba para a audiência, que caiba para aquele público. Então, a gente está partindo aqui do princípio que é apresentar o conceito de periodização literária, que foi isso que a gente trabalhou até agora, né? A história da literatura como uma metodologia de trabalho, como uma área de conhecimento específica. E agora a gente vai começar a entender, fazer um comentário, panorama aqui, para a gente entender como que a periodização se projeta na literatura brasileira. Né? Como que a periodização é um parâmetro, é um padrão, é uma régua que tenta ajudar as pessoas a se localizarem no desenvolvimento da história da literatura no Brasil, especificamente para nós. Hoje a gente pensa muito em desenvolvimento de história da literatura de língua portuguesa.
É uma questão de por que a gente tem que ficar preso ao conceito de nação se o grande instrumento de expressão é o sistema linguístico. Então, pensar a literatura de maneira linguística, pensar a literatura de maneira discursiva, pensar a literatura de maneira histórica, é isso. É muita coisa? Desculpem, é sim, e a gente precisa ir se acostumando com isso. Uma coisa é a gente reconhecer aqui que a gente tem um programa que é extenso, né? É um programa muito longo, e outro a gente vai fazer aqui para poder localizar, desenvolver um contato pessoal, né? Cada um aqui é um estudante, cada um de nós tem um interesse em termos de conhecer a história. Né? Ninguém não quer conhecer a história, eu acredito. Acho que todo mundo quer conhecer a história. A questão é quem conta, como conta, por que conta, e aí é um papo mais para frente, uma conversa que vem mais à frente um pouquinho. Bom, gente, então, eu estou aqui pensando o seguinte, estou gravando a aula, né, então não estou preocupado muito com o tempo aqui. Da outra vez eu cortei o vídeo que eu fiz em várias partes, né, fiz vários vídeos, tal, não sei se isso ajudou, se isso não ajudou. Dessa vez aqui, e isso é um pouco complicado, eu não sou da área de comunicação tal, e ter tempo hoje, conseguir alguém para poder fazer esse tipo de trabalho, seria pedir demais da estrutura da própria UFES mesmo, da UFES. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo contínuo e depois eu vou colocar, acompanhando o vídeo, eu vou colocar o momento em que cada parte, cada assunto da aula mais importante aparece, porque assim, quem quiser se localizar e assistir, não precisa assistir o vídeo inteiro, pode ir pegando os tópicos que achar que tem mais prioridade, que precisa dar uma conferida com mais prioridade, ok? Que aí eu não me preocupo muito aqui agora com o processo de divisão, né? A aula tende a ser essa ideia de continuidade. Então, gente, aconteceu isso daqui, muitos alunos, muitos eu não sei também, né? Alguns alunos entraram em contato, alguns tutores ficaram preocupados, principalmente com o processo de avaliação, porque, né, confundiu vocês, confundiu todo mundo. E aí nós simplificamos, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês a tabela, né, ela está disponível na postagem, em que a gente tem um roteiro definitivo de avaliação. Então, minha preocupação com a avaliação, gente, é tentar criar um percurso em que vocês possam aproveitar o conhecimento que a gente está discutindo. E foi isso que eu tentei projetar na avaliação, tentei construir na avaliação, mas tem um formato, tem um caminho próprio, desde a estrutura do Moodle até o espelho, o roteiro de avaliação básico, né, da SEAD, do curso de italiano, e eu não entendi bem, né, pedi já desculpas à coordenação, a coordenação tá acompanhando, e aí a gente simplificou, em suma, é isso. O que acontece aí, né, eu estendi o curso, eu fiz um curso maior do que o que seria o programa oficial, porque vocês são a licenciatura de italiano, certo? E aí a língua portuguesa e a língua italiana, a cultura portuguesa, a cultura italiana, elas se encontram, né? Elas fazem parte do mesmo tronco. E volto a dizer, a ideia de literatura, né? Onde começa a literatura? Onde eu começo a aprender sobre literatura? Então, eu tentei fazer um percurso para vocês, retomar um pouquinho na hora do conteúdo mesmo, na hora da gente retomar o conteúdo. E eu tentei trazer para vocês um percurso, um caminho que vai mostrando que a gente tem uma herança, né? O que é a literatura brasileira? Ela é uma continuidade, em grande parte. Né? Ela é uma invenção, ela é uma criação, ela é uma novidade, mas ela não é uma novidade sobre nada. Né? Ela não está flutuando, nem ela está isolada. Né? Então, ser Brasil, ser literatura brasileira, está dentro do mundo. Esse mundo existe no tempo, esse mundo existe no espaço. Se a gente não conseguir enxergar isso, a gente não vê onde que esse sujeito Brasil, onde que esse ator Brasil, onde que esse sistema Brasil está funcionando. A gente não tem como entender como ele funciona se a gente não entender a origem dele.
né? Então, isso é um ponto de partida. É isso que é a discussão que se tenta fazer na primeira parte da aula, tá certo? Esse é o ponto importante, né? A literatura brasileira não está solta no vácuo, a literatura brasileira não está solta no espaço. E pensar assim, né, isolar literatura brasileira, ou pensar só literatura brasileira, isso tende a esvaziar, né? Literatura é um acúmulo. Se a gente começa a tirar coisas, num certo momento a gente perde o fio do que é a literatura ali dentro, né? Então a gente tende a empobrecer a potência da literatura brasileira, a gente não pensar ela em algum momento, né? Aí são os vários momentos de estudo que a gente tem para cumprir na nossa jornada. Aqui é um momento, estou falando de um momento aqui na nossa aula. Então, a gente corre risco de empobrecer da literatura, né? E, ao mesmo tempo, ter foco, pensar na literatura brasileira com especificidade, com particularidade, da definição, né? Da contorno, né? Da detalhamento. Então, são dois momentos diferentes, esses dois momentos estão se aproximando dentro da cabeça da gente, no processo de formação da gente, no processo de formação dos alunos que teremos, né, que viremos a ter. Bom, então, eu deixei o programa grande. 2, eu acabei não sabendo usar os recursos do Moodle, né? Depois eu achei que eles eram muito intuitivos, eles pareciam muito intuitivos, mas tem, né, vários itens de configuração, tal, teria que ter tido um planejamento. Eu queria tentar fazer a aula ficar mais interativa usando os recursos da plataforma, não queria sair do Moodle para outros espaços, porque isso tende a desconcentrar a gente, né? Ficar saltando de plataforma muda a percepção da gente, dificulta a percepção da gente. Então eu queria usar o Moodle, queria ficar bastante com o Moodle. Mas não deu muito certo, desculpem realmente aí. Eu estou conversando com o pessoal do design instrucional, a gente está colocando e tentando usar, continuar usando. Acho que ele é um recurso bem interessante, tá, gente? Eu não estou dizendo que não gostei do Moodle, não. Eu já tinha usado ele uma vez, pouquinho, agora eu estou usando ele mais, tentei me dedicar mais. E é um aprendizado, né? Então, estamos aqui simplificando. Quando a gente chega agora na parte da avaliação, eu acho que isso se resolve. Acho que o grande medo, o grande problema das pessoas é a confusão que pode dar prejuízo na hora da avaliação, né? Não ficar com clareza com relação à avaliação. Acho que esse tende a ser um maior problema. E aí a gente vai passar agora sobre isso, né? Vai passar por esse ponto aí. Então, primeira coisa, gente, quem não deu conta, quem não conseguiu, quem se perdeu, quem ficou confuso sobre a entrega de atividades, pode preencher ainda. Se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato direto pelo fórum, mandar mensagem pela sala virtual. A gente vai se localizando aí e resolve se tiver algum problema com isso, se alguém não estiver conseguindo preencher os resumos e o levantamento bibliográfico, certo? Então, essas atividades aí são as que ficaram valendo, mais a prova, né, que já foi feita. Então, são essas entregas aí que a gente está considerando, certo? As outras atividades, para quem tentou fazer, conseguiu fazer, o que eu queria pedir? Considere como um exercício de fixação, né? Então, você trabalhou o conteúdo, né? Você andou com o conteúdo. E o mais importante aqui, eu acho que para todo mundo, né, deve ficar bem claro, é retomar. Para que a gente faz um exercício de fixação? Para que a gente faz uma avaliação? Qual é o sentido disso, né, de um exercício, de uma avaliação? A justificativa disso é um esforço de retomada do objeto cognitivo na cabeça do aprendente, certo? Falar pedagogicamente, para a gente falar dentro do discurso pedagógico. Vocês são estudantes, vocês terão estudantes, né? Então, para que a gente pede um exercício para alguém? É para que alguém aprenda a trazer para dentro da consciência dela, para o pensamento dela, um objeto de conhecimento, uma ideia. Né? Aprender a trazer uma ideia e a associar ideias, né? Que é outra parte da construtividade do conhecimento. Okay? Então, queria que vocês tentassem ver esse tipo de coisa na avaliação que a gente está tentando fazer aqui, na avaliação que é proposta. Né?
E, e com isso a gente chega numa outra questão, que é, temos um assunto complexo, extremamente complexo, por conta disso ele não cabe numa abordagem muito simples e nem onde nós vamos aprender tudo de literatura, de história da literatura, certo? Então, a ideia de que é preciso ter mais atividades do que aquelas que são feitas para avaliação me parece fundamental, tá, gente? Então, eu coloquei atividades a mais, eu tinha feito aqui tinha tentado fazer uma estratégia de pontuação extra e tal, mas sei que a distância, né, sei que essa coisa uma das questões que são colocadas para o ensino à distância é que a gente precisa ser muito específico, muito objetivo, para não confundir, né, a pessoa que vai fazer um percurso de aprendizagem. Então, tentei chegar numa mediação com isso agora, que é separar um pouco, né, estamos aqui agora vendo no compartilhamento de tela o roteiro de avaliação, né, as datas originais, então dia 16 de setembro, dia 30 de setembro tinham entregas, dia 30 de setembro tinha aqui o levantamento bibliográfico, depois nós tivemos a prova, certo? Bom, a prova já foi feita, foi colocada, e as atividades, né, resumos e levantamento bibliográfico podem ser entregues até o dia 28/10, podem voltar a ser entregues aqui, né? Então, isso que eu acho que é um ponto que dá uma nivelada e um ponto de retomada, né? Quem não começou o curso ainda, pode começar, né? Dá para retomar, né? E daí para frente, a gente vai ter mais algum recurso ali para poder ajudar quem tiver precisando de reforço e para quem estiver precisando de uma orientação para aprofundamento. É uma coisa que muitas vezes os cursos não conseguem oferecer e que eu acho que é fundamental, né? Parece ser fundamental para um curso de ensino superior a gente poder aprofundar as questões quando a gente começa a formular. Bom, nós vamos ter no dia 19 de novembro a nossa segunda prova, certo? E ela vai trabalhar a partir essas duas postagens aí, certo? Gêneros literários no Renascimento e no Iluminismo, gêneros literários no Barroco e no Romantismo. E o que acontece aí? Nós vamos ter um grupo de estudos, que vai estar aqui embaixo para você poder participar. Nós temos a nossa sala virtual, né? Alguns alunos têm entrado em contato, eu creio que todo mundo que mandou mensagem para mim pela sala virtual foi respondido, foi atendido, tá? Fiquem à vontade, podem entrar em contato, sim. E acho que aí cria, né, um canal de interação, um canal de contato mais direto com vocês. Na prova, gente, quem fez né, a primeira prova, acho que volta a esse sentido, né? O que é nossa disciplina e o que é o objetivo da nossa disciplina. Então, a nossa disciplina é uma disciplina de história da literatura brasileira. Periodização, né? Periodização é caracterização do discurso histórico. Como que nós usamos esse conhecimento? Essa é a maior preocupação, né? Então, a minha tentativa de fazer o processo de avaliação vai no sentido de tentar ajudar a pensar como que esse conhecimento histórico, tá, permite compreender o que acontece na literatura brasileira e como é que isso pode estar virando um fio condutor, um propósito de apresentação da literatura para os estudantes e mais do que para os estudantes, né? A literatura ela é pensada para ser um objeto de relações sociais. Literatura brasileira, quando ela é pensada, o conceito de literatura brasileira é pensado e é construído, o que ele é feito? Ele é um texto que, de alguma maneira, conecta pessoas em torno de uma ideia, de uma perspectiva, de uma agenda, de uma pauta. Quando a gente fala literatura brasileira, essa pauta é Brasil,
né? Então, o Renascimento projeta uma ideia de Brasil, o Iluminismo projeta uma ideia de Brasil, o Barroco projeta uma ideia de Brasil, o Romantismo projeta uma ideia de Brasil. A nossa prova vai passar por aí, vai trabalhar com isso. E a gente tem duas postagens que poderão ser consultadas, né? A gente vai ter o grupo de reforço e creio que pode, não sei, gente, eu vou ter que ver com os tutores, eu volto a dizer para vocês, ainda tem um tempo aí para a prova, se a prova realmente pode ter consulta, se não pode, eu me perdi nisso aqui agora. Bom, creio que sim, espero que possa sim. Bom, e finalmente, depois da nossa prova, né, a prova vai ter mais 30 pontos aí na avaliação, depois a gente vai ter uma última atividade de avaliação, que seria a montagem de uma linha do tempo, né? Então, periodização, a gente tem uma coisa que é a cronologia, da cronologia a gente tem uma periodização, né? E da periodização a gente passa a ter problematizações históricas, considerações históricas, né? A relação entre os fatos que acontecem num determinado período, né? Uma cadeia de fatos, né? O que é Renascimento? É um conjunto de fatos. O que é Barroco? É um conjunto de fatos. O que é Romantismo? É um conjunto de fatos, né? E esses fatos têm relações internas e têm relações entre si, né? Bom, a gente vai falar disso na aula de novo. Então, o que vai ser a prova? Dar uma lida nas postagens e aí fazer algumas questões para a gente de múltipla escolha e algumas questões dissertativas, ok? A linha do tempo, daqui a pouco, mais à frente, a gente vai criar a ferramenta que a gente vai poder usar, né? Tentar usar aqui o nosso Moodle. Seria aqui uma pesquisa de cada um de vocês, 5 itens, né, que ajudem a fazer um panorama histórico. Vamos fazer um panorama, né? Esse panorama, ele vai pegar um cruzamento que pode ir desde a literatura ocidental, né, literatura grega, literatura latina, literatura medieval, entrando na literatura brasileira, passando pela literatura italiana, chegando na literatura capixaba, né, chegando na literatura capixaba do presente. Né, a gente consegue fazer conexões, né, em 5 itens, a gente consegue conectar o quê? Né, então, são exercícios, o grupo de estudos vai estar lá para dar o apoio, para poder discutir, para poder pensar como escolher 5 itens, né? Que 5 itens devem fazer parte de uma linha do tempo da literatura brasileira, né? Que alcance até o Espírito Santo. Então, vamos fazer isso mais um pouquinho à frente, sei lá para novembro, final de novembro, dezembro, comecinho de dezembro, a gente vai estar trabalhando, porque o semestre realmente vai até dia 15, se eu não me engano. Bom, caminhando aqui nesse informe, então a gente tem isso, gente. Nós temos agora, a partir de agora, 2 grupos, tá? Um grupo de estudos para reforço e fixação, um grupo de para aceleração e tópicos avançados. Então, uma possibilidade é, eu preciso de esclarecimento. Sou estudante de aula, preciso de esclarecimento. Ok. Então, entra no grupo, deixa uma postagem, pode ser feito aqui pela sala virtual, tá, gente? Nós temos o chat, desculpa, nós temos o fórum, né, que eu já recebi mensagens de diversos alunos. Ficou com dúvida sobre uma questão? Manda a questão. Não tem por que não entrar em contato, né? Mas também o WhatsApp é mais interativo, não sei, mais ágil, mais imediato, mais presente na vida de todo mundo e tal. Mas a gente não está o dia inteiro estudando, então fica aí essa questão da opção. Qual é o momento que você quer ter essa presença, esse contato? Seja para poder tirar dúvidas, esclarecimentos, seja para pensar um brainstorm, né? Um aprofundamento. Acho que a melhor palavra é aprofundamento. Toda palavra tem coisas dentro dela. Todo conceito leva para outros conceitos, né? Toda palavra tem uma particularidade de sentido. Então, se você tem uma curiosidade, se você tem um objeto, se você tem uma hipótese, se você tem uma questão, entra nesse grupo aqui e a gente começa a discutir. Qual é a diferença entre questão e dúvida, questão e esclarecimento? Eu, sinceramente, na prática, acho que é você que tem que decidir, né?
se você se sente ainda numa coisa de perspectiva introdutória, eu ainda estou entrando, eu ainda estou tendo contato, eu ainda não sei exatamente o que é o estudo que está acontecendo na história, o que é o estudo histórico, tá? Você está no grupo de estudo para reforço, entra lá. Tá? Se você acha que você tem um tema para TCC, se você acha que você tem um tema para pesquisa, né, o que poderia ser um projeto de mestrado, uma publicação, queria escrever um artigo, você está falando sobre aceleração, quero escrever um artigo, queria escrever um ensaio. Você está pensando de maneira acelerada, você está pensando já uma coisa de produção acadêmica, ok? Então, acho que é um pouco por aí. Vamos ver se esse formato funciona. Se tiver um cruzamento, você ficou em dúvida, entrar, não tem problema também não, gente. À medida que você entre num dos dois grupos e comece a falar, a gente pode se entender e dali fazer o direcionamento. Está no grupo correto, não está no grupo correto. E fazer uma orientação, ok? Então, é o recurso, né, que eu encontrei aqui que seria mais ágil, mais prático, com menos configurações, com menos coisas para poder ficar entre nós aqui, para poder ter um diálogo direto. Ok, gente? Então, esse foi o primeiro ponto. Eu falei que ia fazer um vídeo só, mas eu acho que eu vou quebrar aqui, porque aqui a gente está falando só de informes e a gente já gastou um tempinho razoável, certo? Então, eu vou quebrar aqui essa gravação e retorno daqui a pouquinho com o conteúdo da postagem, ok? Até daqui a pouquinho.